gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar dicas pra você que quer aprender um outro idioma, porque eu tenho uma certa experiência aí com esse assunto. Além do português, minha língua materna e do coração, eu também falo inglês, holandês e francês. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo específico sobre o meu aprendizado de cada uma dessas línguas, mas hoje eu vou dar dicas gerais que valem para o aprendizado de qualquer idioma. É claro que cada pessoa tem o seu método preferido aí de aprendizado, e vou falar aqui da minha experiência e do que funcionou pra mim. Vamos lá. Minha primeira dica é: não tenha pressa, porque ninguém aprende um idioma do dia pro outro. Nem o seu idioma materno, português, você aprendeu de um dia pro outro, não é mesmo? Olha as crianças, elas demoram até conseguirem falar direitinho, não é mesmo? Então, por que um idioma estrangeiro seria diferente? Pra mim, pelo menos na minha experiência, levou pelo menos um ano até ter um vocabulário extenso o suficiente para conseguir conversar com as pessoas nesses 3 idiomas estrangeiros. Assuntos simples do cotidiano, né? Não estava discutindo filosofia nem o futuro da humanidade, mas enfim, um ano até ter um vocabulário básico. Outras pessoas podem demorar um pouco mais ou um pouco menos para isso, mas enfim, de toda forma, é um esforço de longo prazo. E minha segunda dica é: não só aprender um idioma é um esforço de longo prazo, como também é um esforço diário. Você tem que ter contato com o idioma estrangeiro que você quer aprender todo santo dia. Não adianta só ir 2, 3 vezes na aula e achar que só isso vai te deixar fluente. Você vai aprender, você vai avançar, mas muito lentamente, ou muito mais lentamente do que você avançaria se separasse aí uma horinha do seu dia todos os dias para ter contato com um idioma novo. Porque aquilo que a gente não usa, a nossa memória simplesmente joga para escanteio. Lembra daquele desenho Divertidamente? Que tem lá tipo um arquivo com todas as bolinhas, enfim. Você tem que garantir que as palavras novas que você aprendeu, né, no idioma novo, fiquem ali na central de comando, junto com as emoções, e não no arquivo, e muito menos naquele buraco onde eles jogaram lá o Bing Bong para morrer, entendeu? Isso não quer dizer que você precise fazer lição ou fazer exercícios de gramática todo santo dia. Não. O que eu quero dizer com contato diário com o idioma é isso, se expor àquele idioma. Então, ouvir músicas no idioma que você está aprendendo, assistir filmes ou séries, trocar o idioma dos seus eletrônicos, jogar videogames no idioma que você está aprendendo, ler livros e notícias, enfim. Dica número 4, arranje um falante nativo para ser seu parceiro de conversação. Então, com o inglês, por exemplo, uma coisa que eu fiz bastante foi usar chats na internet, salas de bate-papo e tal. Na época que a internet tinha essas coisas, né? Hoje em dia você pode usar as redes sociais. Mas enfim, muitos anos atrás, muito antes de existirem Spotify e outros serviços de streaming, a gente costumava baixar música num programinha que chamava SoulSeek. Quem lembra? Pois é, só os velhos vão lembrar, só quem tá na internet desde a época que só tinha mato aqui é que vai lembrar desse programa. Enfim, era basicamente um torrent, né, que você podia baixar arquivos direto do computador de outra pessoa, mas o legal do SoulSeek é que tinham salas de bate-papo separadas por gênero musical, então você podia entrar e trocar dicas, né, de bandas novas, trocar indicações aí de música com outras pessoas. E eu fiz vários amiguinhos virtuais dessa forma, e isso foi realmente o que fez o meu inglês passar do nível C1 para o nível C2, porque conversando com essas pessoas eu aprendi gírias, expressões que a gente não aprende nos livros, né? Só conversando com alguém mesmo que a gente aprende essas expressões mais da rua. Já quando eu tava aprendendo francês, eu não lembro como eu conhecia esse cara. Acho que foi tipo amigo de amigo de amigo de amigo, enfim. Tinha um estudante francês de doutorado lá na USP, que tinha um português assim maravilhoso. Se não me falassem que ele era francês, eu jamais iria imaginar, eu ia achar que ele era brasileiro mesmo. Porém, o inglês dele não era tão bom e pro doutorado dele ele tinha que ler vários livros em inglês. Então ele queria melhorar o inglês dele e eu queria praticar o meu francês. Então o que a gente fazia? Todo domingo a gente se encontrava e a gente conversava 1 hora em inglês e 1 hora em francês para um ajudar o outro. E com o holandês eu tenho parceiro de conversação dentro de casa, não é mesmo? Fui lá, casei com o holandês para facilitar. Mas enfim, o meu holandês ele só deu um salto mesmo a partir do momento em que o Hugo e eu fomos morar juntos, porque antes disso eu já estava estudando holandês fazia um ano, mas o meu aprendizado ia muito devagar, porque eu usava inglês no trabalho e no começo do nosso relacionamento, né, a gente se conheceu falando inglês um com o outro e aí rolava uma certa preguiça, né? Não só eu não via o Hugo todos os dias, né, porque a gente morava em casas separadas, como na hora que eu via ele, eu tava tão acostumada a falar inglês com ele, e era o fim do dia, depois de um longo dia de trabalho, que rolava uma preguiça, eu falava, ai, tô cansada,
esse assunto aqui é muito complexo, vamos em inglês mesmo hoje. E acabava não aproveitando, né, a oportunidade de ter um falante nativo de holandês do meu lado para praticar com ele. Percebi que isso estava me prejudicando e quando a gente foi morar junto 3 anos atrás, eu falei, não, na casa nova só se fala holandês. E o segredo do sucesso foi ser consistente com essa decisão. Inglês não pode e ponto final. Então, mesmo que o assunto fosse mais complexo, mais difícil, não importava. Eu iria tentar me expressar com o vocabulário que eu tinha e se eu precisasse, né, expressar alguma coisa que eu realmente não sabia, eu perguntava pra ele, como é que se diz blá 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 em holandês? Ele me falava e eu prosseguia. Então, mesmo que demorasse o dobro ou o triplo do tempo pra me fazer entender, whatever, era só holandês que podia. Então foi um esforço conjunto, né, de ambas as partes, tanto pra mim, pra não cair na preguiça de falar, vou usar inglês porque é mais fácil, tanto da parte dele de ter a paciência de Jó, né, de me ouvir demorando o dobro do tempo pra explicar uma coisa que seria muito mais simples. E uma outra coisa que o Hugo fez e faz ainda que me ajudou bastante foi sempre me corrigir na hora que eu cometo um erro, sem dó nem piedade. O Hugo é super grammar nazi, assim como eu, então, minha filha, eu cometi um erro, pá! Na hora, correção na minha cara. Dica número 5, não subestime a gramática, porque tem gente que vai falar pra você que o importante é se fazer entender, então aprenda de uma forma intuitiva e solta, só conversando e assistindo coisas. Não sei, pelo menos pra mim isso não funciona. Eu gosto de ter uma estrutura e de entender o esqueleto da língua, sabe? Meio como se eu estivesse aplicando uma regra mesmo. Tipo, ok, a regra é clara, Galvão, é assim que eu construo uma frase, entendeu? E se a sua gramática for boa, né, tanto melhor. Lógico que depende dos seus objetivos. Se você quer aprender um idioma só pra viajar e não vai usar tanto, de repente você não quer ficar super fluentão. Mas se o seu objetivo é falar muito bem, não subestime a gramática, faça exercícios de gramática regularmente. Minha 6ª dica é: tenha o acompanhamento de um profissional. Dá para aprender o idioma sozinho? Só você, a internet e os livros? Dá. Mas a diferença que faz ter um profissional do seu lado, olha, porque é alguém que vai saber tirar as suas dúvidas, te explicar as regras de gramática e principalmente identificar os padrões dos seus erros e a melhor maneira de te tirar dali, daquele padrão de comportamento, entendeu? Ter um parceiro de conversação é bom, ajuda, mas se essa pessoa não for um profissional, a hora que você tiver uma dúvida, ela não vai saber explicar. Porque, né, nós falantes nativos, ok, a gente domina o português e tal, mas a gente não sabe explicar todas as regras de gramática, né? A gente esqueceu muitas das coisas que a gente aprendeu na escola. Então, se eu ganhasse €1 para cada vez que eu perguntei alguma coisa pro Hugo, ele virou pra mim e parecia o Chicó do Alto da Compadecida. Não sei. Só sei que foi assim. Acho que eu estaria rica hoje. O que me leva à minha 7ª dica, que é, se possível, tenha um professor particular. É muito melhor. Porque quando você faz aula numa escola, o ritmo que vocês vão avançar vai ser sempre o ritmo do aluno mais devagar, o aluno que vai ter mais dificuldade. Afinal, o professor não pode simplesmente avançar com a matéria se tiver 2 ou 3 ali que não entenderam nada. E muita gente pensa que aula particular é sempre muito mais cara do que aula numa escola, mas não necessariamente. Porque a escola é um estabelecimento ali, né, que tem que pagar funcionários e às vezes aluguel e água, luz, não sei o quê. Muitas vezes um professor particular é mais barato ou no mesmo preço do que uma escola, e aí você tem um atendimento personalizado. Uma outra coisa que você pode fazer, que eu fiz quando eu estava estudando francês, então eu comecei a aprender francês numa escola, né, num curso com outras pessoas. Não gostei e eu falei, não, eu quero um professor particular. E aí eu cheguei na minha professora do curso e falei, escuta, você dá aula particular? Te pago o mesmo tanto que eu pago para a escola. E assim, pra ela é uma vantagem, né? Porque quando eu pago a escola, uma parte do dinheiro fica com a escola e uma parte disso vai pra ela em forma de salário. Se eu pagar o mesmo tanto que eu pago pra escola pra ela, é vantagem pra mim, que vou ter um atendimento personalizado, e pra ela, que vai ganhar mais dinheiro. Então, tenta isso. Começa num curso aí com outras pessoas e aí chega de cantinho ali no seu professor e vê se ele não pode dar aula particular pra você. Minha 8ª dica é: aceita que dói menos. O que eu quero dizer com isso? É que todos os idiomas têm exceções às regras gramaticais e expressões que não fazem o menor sentido, que são pura convenção. E se você for uma pessoa como eu, questionadora, que quer sempre saber o porquê das coisas e quer que tudo faça sentido, você vai sofrer. Você vai ficar sofrendo com as expressões que não fazem sentido e isso vai atrasar o seu aprendizado. Então, se deparou com um negócio que é diferente do que você está acostumado, ou que se você traduzir ao pé da letra não faz muito sentido, respira fundo, aceita e vai.
Minha nona e mais importante dica é: seja um papagaio. Tente reproduzir da melhor forma que você puder a forma como os falantes nativos pronunciam as coisas. Preste bastante atenção, tenha ouvidos aí bem abertos quando você estiver escutando um falante nativo falando e repita as palavras várias vezes na frente do espelho se necessário até você pronunciar aquilo da forma mais próxima possível. É claro que é impossível você perder totalmente o seu sotaque. Principalmente se você já for adulto, porque aí o seu aparelho fonador já vai estar completamente formado. E segundo, porque, não existe isso de falar sem sotaque, né? Então, por exemplo, eu sou uma falante nativa de português, eu falo com sotaque paulista, mas uma pessoa mineira ou do Rio ou do sul do Brasil vai ter um sotaque completamente diferente e a forma dela falar também tá correta. Mesma coisa com o inglês, né? Tipo, você fala inglês sem sotaque. O que é falar inglês sem sotaque? Só nos Estados Unidos tem trocentos sotaques diferentes. Uma pessoa da Inglaterra, uma pessoa da Austrália, uma pessoa da Irlanda vão falar inglês de formas completamente diferentes. Então, não existe certo e errado quando o assunto é sotaque, mas escolha uma das formas. Por exemplo, sei lá, eu quero falar inglês americano. Beleza, se inspira aí nos filmes de Hollywood, presta atenção na forma como eles falam e tente reproduzir isso da melhor forma que você puder. Por quê? Porque um sotaque leve, ele é muito bem visto e dá uma boa impressão para as pessoas. O sotaque que as pessoas acham charmoso é o sotaque que é levinho, é aquele sotaque que é só um temperinho ali em cima. Se o seu sotaque for muito carregado, e eu já vi isso acontecendo com várias pessoas, assim, às vezes a pessoa fala perfeitamente o idioma, a gramática dela é perfeita, mas como o sotaque dela é carregado, as pessoas ficam com a impressão de que o nível dela do idioma é menor do que realmente é. Ao passo que, e isso aconteceu comigo, quando eu estava no nível intermediário de inglês ou de holandês, por exemplo, como eu fazia esse esforço para pronunciar as coisas, né, da melhor forma possível, mais próximo possível dos nativos, as pessoas me elogiavam, mesmo que eu ainda cometesse erros gramaticais. Falavam, nossa, seu inglês é muito bom, seu holandês é muito bom. Por quê? Por causa da pronúncia. Né? Porque essa pronúncia aí com sotaque leve, ela denota um capricho, uma dedicação no estudo do idioma. E uma outra coisa é que um sotaque carregado pode se tornar um ruído na comunicação, quando você precisa prestar muita atenção no que a pessoa está falando, sabe? Porque senão você acha que você não vai entender por causa do sotaque dela, temos um problema. E minha 10ª e última dica é: coloque as palavras novas que você for aprendendo em uso nas próximas 2 ou 3 frases que você for dizer. Tem gente que gosta de aprender novas palavras fazendo listas, né? Listas de palavras novas. Pra mim isso nunca funcionou, porque se eu vejo a palavra uma vez e depois nunca mais vir, já era, eu esqueço. A palavra tem que vir dentro de um contexto, dentro de uma situação, para eu lembrar do significado dela. E eu comecei a reparar, né, depois de estudar 3 idiomas, que eu preciso ver essa palavra 3 vezes até eu absorver e começar a usá-la para me expressar também. O que eu faço? Por exemplo, estou conversando em holandês com o Hugo, aí de repente tem uma palavra que eu quero dizer que eu não sei como é que se fala em holandês. Eu vou lá e pergunto para ele, como é que se diz X em holandês? Aí ele me fala. Em vez de só responder, tá, obrigada, e continuar falando, não, eu volto à minha frase do começo, repito o que eu estava falando, coloco a frase ali, a palavra que eu aprendi ali na frase, e prossigo. E depois, mais tarde na conversa, eu tento repetir de novo aquela palavra, aplicar aquela palavra em alguma outra situação ou frase. Dessa forma, eu garanto que existam aí 3 repetições e a chance de eu lembrar daquela palavra depois e começar a usá-la, né, no meu dia a dia é muito maior. Eu não sei se essa explicação ficou muito clara, se não ficou, vocês me avisem aí nos comentários que eu tento explicar um pouco melhor. Enfim, gente, essas são as minhas 10 dicas, eu espero que ajude aí vocês no aprendizado de seja lá qual for o idioma que você queira aprender. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos nas redes sociais, aquele seu amigo que tá tendo uma certa dificuldade aí para aprender inglês, aquele seu amigo que quer aprender espanhol, compartilha com ele e se inscreve aqui no canal clicando nesse botão aqui do lado, porque tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta. Agora são 3 vezes por semana, minha filha. Ninguém pediu, mas eu tô vindo. Então é isso. Um beijo e até quarta!